Olá pessoal, estou de volta aqui. Eu estava fazendo uma live, foi uma live, tinha quase 170 pessoas, e agora eu vou fazer outra live. Eu vou falar sobre um assunto bem legal: demonologia, vínculos espirituais e ambientes consagrados. O que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia diz sobre isso? Eu espero que vocês participem aí. Eu espero que vocês participem, que vocês estejam nos acompanhando, compartilhem com outras pessoas. Vamos aí falar sobre esses vínculos espirituais, que é um assunto muito legal. E eu trabalhei muito com libertação, trabalhei muito envolvendo essas áreas específicas. E os vínculos espirituais, eles são laços que se estabelecem entre indivíduos, seres ou entidades, e podem ser formados por experiências compartilhadas. Fique aí nas nossas lives, anuncie para outras pessoas, porque aqui eu vou falar de algumas experiências que eu enfrentei. Então, esses vínculos podem estar associados a experiências compartilhadas, a meditações, a orações, ou momentos de reflexão profunda. Esses laços são caracterizados por sentimentos de amor, por compaixão e compreensão mútua. Mas por trás desses vínculos espirituais, nós encontramos muitos problemas, enfrentamos muitas dificuldades. Eu espero que você possa nos acompanhar de uma forma maravilhosa. E como eu já falei, esse vínculo espiritual é uma conexão muito profunda e significativa que o indivíduo ele estabelece com outra pessoa, com a natureza ou com o universo, e esse vínculo transcende as interações físicas e emocionais, permitindo que a pessoa até compartilhe as suas experiências. E existem realmente vários vínculos espirituais, e nesse nosso estudo aqui, nessa pesquisa que eu fiz, vínculos espirituais em ambientes consagrados, o que a Bíblia diz sobre casas, sobre objetos e autoridade em Cristo. Eu sou o professor Nelson, pastor, doutor em teologia, fiz mestrado, doutorado e PhD em teologia, e eu estudei muito sobre demonologia, e eu quero passar para vocês o conhecimento, o pouco conhecimento que eu tenho. Vejamos aqui a introdução. A ideia de que demônios se escondem em paredes de objetos, que muitas pessoas falam, esse demônio está nessa garrafa, está nessa caneta, está nesse relógio. Nós vamos comentar sobre isso aqui. E essa ideia aparece muito em relatos populares, mas não, na realidade não há um ensino bíblico direto do tipo demônio mora dentro da parede. A Bíblia mostra com clareza que há influência demoníaca real, mas o foco bíblico é quase sempre pessoas, idolatria, engano e práticas espirituais, e não paredes possuídas. Por que o título dessa live? Porque eu vi um comentário aqui na internet falando sobre isso, e eu quis trazer esse ensinamento, apesar de que eu tenho algumas experiências dentro dessa área. O tema da demonologia sempre despertou interesse. As pessoas elas se interessam por essas coisas ocultas, mas sempre despertou interesse, despertou temor, e não raras vezes interpretações extremas no contexto cristão.
Entre o negacionismo, que ignora a realidade do mundo espiritual, muitos não acreditam em demônios, e o sensacionalismo, que atribui toda experiência incomum à ação direta dos demônios. A igreja, ela é chamada a trilhar o caminho do discernimento bíblico, fundamentado nas Escrituras e na centralidade de Cristo. Por isso que a palavra de Deus nos diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E a Bíblia afirma de forma inequívoca a existência de seres espirituais malignos e reconhece sua atuação na história humana. Contudo, essa atuação não é apresentada de maneira desordenada ou independente, mas sempre subordinada à soberania de Deus, porque tudo está sob o controle de Deus no domínio do Senhor. O testemunho bíblico revela que a ação demoníaca incide especialmente sobre pessoas, práticas e sistema de crenças. Eu estou ainda na introdução. Manifestando-se por meio do engano, da idolatria, da opressão e da resistência à verdade revelada. Nos debates contemporâneos, cresce a discussão acerca de vínculos espirituais, objetos e ambientes consagrados, sobretudo quando associados a experiências traumáticas práticas, que são práticas ocultistas, ou contextos de idolatria. Tais questões exigem uma cautela teológica muito grande e ambientes consagrados. Então, nós vejamos, por exemplo, essa cautela, uma vez que o Novo Testamento não estabelece uma doutrina normativa de territorialidade espiritual. Muito embora tenhamos várias situações, vários livros que falam sobre demonologia, sobre pessoas possuídas, espíritos territoriais, batalha espiritual, guerra espiritual, nós temos vários livros, né? Mas o Novo Testamento, ele não especifica, por exemplo, o exorcismo de ambientes. Mas nós sabemos que existem até casas, que foram consagradas a entidades demoníacas. Tem um livro de Rebecca Brown que fala sobre maldições que não foram quebradas, que é um livro muito bom de ser estudado, de ser lido, de ser interpretado, de ser analisado. Mas a Bíblia, ela apresenta princípios de arrependimento, renúncia, apresenta-nos uma vida de santidade e autoridade espiritual em Cristo. Este estudo, nesta pesquisa que eu fiz, propõe uma análise bíblica e pastoral do tema demonologia, vínculos espirituais e ambientes consagrados, buscando responder à luz das Escrituras o que pode ser afirmado com segurança sobre casas, objetos e influência espiritual, sem recorrer a práticas supersticiosas ou interpretações subjetivas. O objetivo aqui é oferecer a prática, recorrer a práticas supersticiosas ou interpretações subjetivas. O objetivo é oferecer uma abordagem equilibrada, que reconheça a realidade do conflito espiritual, que realmente ele existe, mas que, ao mesmo tempo, preserve a fé cristã de excessos que desviam o foco do Evangelho. Ao longo deste trabalho, desta pesquisa, será enfatizado que a verdadeira liberdade não está em confrontos constantes com as trevas, mas na submissão a Deus.
na resistência firme ao mal e na vida transformada pela verdade do Evangelho. A palavra do Senhor nos diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Assim, compreender corretamente a demonologia bíblica não conduz ao medo, mas à autoridade espiritual, à paz, à confiança na autoridade daquele que venceu todo o poder das trevas na cruz do Calvário. Porque Jesus ele veio para libertar os cativos. E aqui eu tenho um estudo bíblico equilibrado, sem superstição, com base nas Escrituras, e também vou citar algumas experiências que eu já enfrentei. O que a Bíblia realmente fala sobre os demônios? A realidade do mundo espiritual. Existem seres espirituais malignos, chamados de demônios, e a atuação deles no mundo. A linguagem bíblica fala de principados e potestades, dessas forças espirituais do mal, que é Efésios capítulo 6 e o versículo 12. Esses principados e potestades, né? Essas potestades malignas, elas são entidades espirituais mencionadas na Bíblia que operam sob a liderança de principados. Essas forças, elas são descritas como sendo superiores e subordinadas com o objetivo de influenciar negativamente o comportamento humano e afastar as pessoas do plano divino. Principados são as ordens angelicais malignas superiores. Potestades são os governantes angelicais malignos subordinados. Dominadores, anjos a serviço do diabo. Essas forças são frequentemente associadas à destruição e à opressão. E a Bíblia nos alerta sobre a importância de resistir a elas através de Jesus Cristo e da armadura espiritual. Estão ligados aí? Estão me seguindo direitinho? Onde eles atuam e com que frequência? Através do engano e das falsas doutrinas. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, fala que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé por obedecerem a doutrinas de demônios, por seguirem a doutrinas de demônios. Acontece por opressão, por aflição, Marcos capítulo 5, Lucas capítulo 13, 11 a 16, tentação e acusação. Satanás, ele é o nosso grande acusador. Nós vemos aí na tentação de Jesus, Mateus capítulo 4, versículo 11, versículo 1 a 11, Apocalipse capítulo 12 e 10, por idolatria, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19 ao 21. Aqui é importante nós entendermos que a Bíblia ela liga demônios à idolatria, não a objetos neutros em si. Demônios podem ficar em objetos, o que dá para afirmar com segurança bíblica. O que a Bíblia mostra sobre isso? Há episódios em que o mal se associa a práticas e símbolos idólatras. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19 ao 21, Paulo relaciona sacrifícios pagãos a demônios. Em Atos, no capítulo 10, versículo 18 ao 19, pessoas convertidas queimam livros de feitiçaria, não porque o papel estava possuído, mas como rompimento com práticas e com o conteúdo ligado ao oculto. Como existem vários livros ocultistas que é bem complicado a pessoa ler, não é? Eu me lembro quando eu cheguei aqui em Valparaíso, eu moro em Valparaíso, São Paulo, eu estou aqui há 22 anos praticamente. Lembro-me de uma situação de umas meninas que ficaram possuídas, ficaram endemoniadas,
elas estavam assistindo ao filme O Amigo Oculto. E elas ficaram endemoniadas. Eu me lembro de um outro caso também, de um rapaz que frequentava a igreja, foi naquela síndrome do videogame, né? E aqueles jogos e tal, e aquele irmão ficou endemoniado por um determinado jogo que ele estava jogando aí, ele caiu endemoniado na rua, e uma missionária orou por esse irmão. Depois eu encontrei com esse irmão em uma casa também, ele falava japonês, falava inglês, falava francês, falava um monte de coisa, mas possuído. Foi levado a um retiro de carnaval também, naquela época, e lá também ele continuou com essa possessão. Então são casos e casos, são situações e situações. O que a Bíblia não ensina de forma direta? Não há doutrina dizendo que demônios habitam paredes como regra. Mas eu já orei em uma casa em Foz do Iguaçu e daquela parede saía sangue. Sangue pelas paredes. Bem complicada a situação. Não era fácil. Não há um manual bíblico de limpeza espiritual de objetos e cômodos. Mas qual a conclusão equilibrada aqui? A Bíblia permite entender que objetos ligados à idolatria, ao ocultismo, podem ser pontos de contato, por causa daquilo que eles representam e do vínculo espiritual. Eu comecei esta live falando sobre vínculo espiritual, vínculo afetivo, há rituais que a pessoa fez. Mas isso é diferente de viver com medo de qualquer coisa, móveis, paredes, presentes, etc. Lembrei-me aqui de uma situação agora, nós estávamos em uma vigília, lá em Foz do Iguaçu, e nós estávamos em um círculo de oração, e de repente Deus me deu uma visão. Eu falei para aquela irmã, olha, essa blusa que você está vestindo, era uma jaqueta muito bonita, de frio, Deus me mostra que foi feita uma obra de feitiçaria nessa jaqueta lá na Bahia. E realmente aquela jaqueta veio da Bahia. Quando eu falei isso, a pessoa caiu possuída, caiu endemoniada. Queimamos aquela jaqueta e não foi fácil, não foi fácil. Aquela jaqueta, ela terminar, era complicado. Mas durante todo o tempo que aquela jaqueta estava ali no fogo, a pessoa estava caída endemoniada. Quando terminou, a pessoa foi liberta. Então vejam, são situações e situações, não podemos fazer isso como regra. Perigos de cair na superstição e como evitar. 3 erros comuns aqui. Atribuir tudo a demônio. Ignorar pecado, trauma, saúde mental, conflito familiar. Então as pessoas, elas colocam o demônio em todas as situações, tornam-se fanáticas, e nós precisamos ter o conhecimento da palavra de Deus. Viver em paranoia espiritual, medo de casa, de cômodos, de objetos comuns. Eu já vivi em umas 4 casas, que aconteceram várias coisas naquela casa. Morei em uma casa em que as tampas saíam das panelas, eu via vultos escuros saindo de dentro de casa. Uma vez eu vi um senhor vestido de capa preta em cima da minha cama. Às vezes eu fazia vigília toda sexta-feira naquela casa ali em Foz do Iguaçu, e a gente ouvia gritos de galinha. Quem estava presente ouvia. Gente, não era fácil. Não era fácil. Lembro-me de uma outra situação em que nós fomos fazer um trabalho de libertação. Isso foi no Paraguai, em Ciudad del Este. E naquela casa as portas batiam sem ter vento. Lembro-me que nós estávamos, eu mais uma irmã, umas 5 pessoas, orando por um moço, e as paredes, na realidade, as portas batiam fortemente sem haver vento. Resistimos e conseguimos a libertação.
Trocar o evangelho por rituais, sal grosso, gospel, campanhas como amuleto e tal, isso na realidade não quero nem falar sobre isso. Isso não é legal, porque demônios eles têm que ser expulsos através do nome de Jesus, né? Através do poder, da autoridade do nome de Jesus. A Bíblia chama isso de voltar a elementos fracos, e é um tipo de medo religioso. Gálatas capítulo 4, versículo 9, Colossenses capítulo 2, versículo 20 ao 23. O discernimento prático. Quando um objeto merece atenção? Em vez de demônio escondido, pergunte: isso foi usado em feitiçaria, em consagração, em culto idólatra, em algum pacto? Ou é material explicitamente ocultista? Isso alimenta idolatria, como, por exemplo, vício, pornografia, violência, blasfêmia? Se a resposta for sim, o caminho bíblico é arrependimento, é rompimento, é substituição por prática de fé e não um pânico. Eu me lembro que eu tinha uma estátua na minha casa, muito bonita, eu lembro até hoje, da Samaritana com o cântaro amarelo, muito bonito. Aquilo eu comprei muito caro lá em Recife. E toda vez que eu passava perto daquela imagem que eu achava bonita, parecia que ela estava se movendo. Aí um dia eu me incomodei, sabe de uma coisa, vou quebrar isso. E me arrepiava todo quando passava por perto daquilo ali. E eu achava bonito. Quebrei. Joguei fora. O que fazer biblicamente sem ritualismo? Passo a passo, vejam aqui. Confesse e renuncie toda prática ocultista, toda prática idólatra. Desfaça-se do que for claramente ligado ao ocultismo ou ao pecado. Ore com autoridade em Cristo, com sobriedade, peça paz, peça segurança, peça proteção, peça a santificação do seu lar. Não adianta abrir a Bíblia no Salmo 91, porque aqui não vai resolver nada. O que eu tenho que resolver é realmente habitar no esconderijo do Altíssimo. Tá? A Bíblia aberta é um livro. Ela tem que estar no meu coração, na minha vida. Encha a casa de vida espiritual com palavra, com oração, com louvor, reconciliação, com perdão. E uma observação muito importante. A Bíblia fala em não dar lugar ao diabo. Efésios 4, 27. O lugar mais comum é brecha moral e espiritual, não um tijolo. Não dar lugar ao diabo, o que significa isso? Veja bem. O que significa não dar lugar ao diabo? Significa que eu devo abrir o meu coração para Jesus. A expressão não dar lugar ao diabo significa não permitir que influências negativas ou odiciosas tenham acesso à minha vida. Paulo instrui os cristãos a não deixarem que a ira ou a raiva domine a sua vida. Porque isso pode levar a divisões, a contendas, a descontentamento. Isso implica em evitar comportamentos que podem abrir portas para o pecado. Como é que eu posso abrir portas para o pecado? Vejam. Rebecca Brown, ela tem 2 livros maravilhosos. Prepare-se para a guerra. Ele veio para libertar os cativos. E nós precisamos entender que a porta para seguir a Jesus é uma porta estreita. Essas portas de entrada do pecado, deixa eu ver aqui, conforme Rebecca Brown, são pecados não confessados. E o pecado entra em nossas vidas quando eu dou lugar.
O pecado entra através dos nossos pensamentos, da nossa mente. Entra através dos nossos olhos, que nós vemos, desejamos. Entra através da nossa boca, nós falamos. Entra no nosso coração, através dos nossos pés. E eu preciso realmente entender que Cristo ele quer encher a minha vida. A minha vida ela precisa estar cheia do poder do Senhor, está cheia do poder de Jesus. E quando eu abro portas de entrada ao pecado, eu estou fechando a porta da bênção de Deus para a minha vida. Eu preciso mudar o meu estilo de vida. Eu preciso entender que Deus ele quer tomar posse do meu coração. E quando eu abro essas portas de entrada para o inimigo, eu estou dando lugar ao inimigo tomar conta da minha vida. Portanto, queridos, o caminho para o céu é Jesus, não há outro. Quando eu estudo, então, demonologia, eu preciso entender que eu posso estar dando lugar ao inimigo, preparando uma plataforma, preparando uma fortaleza para ele. Agora, eu dou uma brecha espiritual. Agora, como podemos entender paredes carregadas, casas carregadas? Alguns relatos podem envolver medo e sugestão, a mente ampliada, sinais, amplifica os sinais, né? Os traumas e a ansiedade, especialmente o pânico, insônia. Mas nós temos histórias reais de práticas ocultistas na casa. E aqui vale realmente oração, renúncia, aconselhamento pastoral. Quando eu era criança, adolescente, eu lembro, lá no interior da Paraíba, um padre ele foi fazer exorcismo numa casa, porque naquela casa, à noite, haja pedrada naquela casa. Jogavam areia, jogavam pedra. Aquilo acontecia naturalmente. E aquele padre foi fazer uma campanha lá de oração para aquilo desaparecer. E sumiu. Versículos úteis para esse tema. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 18. A armadura de Deus, a batalha espiritual com sobriedade, nos revestirmos da armadura do Senhor, da armadura de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 7 a 8. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. 1 João capítulo 4, versículo 4, maior o que está em vós. 1 aos Coríntios capítulo 10, versículo 19 ao 21, algo demoníaco, né, que é ligado à idolatria. Colossenses 2, 20 ao 23, é um alerta contra religião de regras, sem poder real. Filipenses capítulo 4, versículo 6 ao 7, é a paz vencendo o medo. E o que é que eu preciso fazer? Eu preciso orar, eu preciso renunciar todo o pecado. Senhor Jesus, eu me submeto ao Senhor neste momento. Renuncio todo o pecado na minha vida. Renuncio toda a prática de pecado que desagrade a Ti. Onde houve idolatria, Senhor, onde houve ocultismo, onde houve o medo, onde houve a opressão, eu rejeito em Teu nome. Enche o meu lar, enche a minha casa, enche o meu coração da Tua paz, da Tua misericórdia, da Tua palavra. Guarda a minha mente, guarda a minha família, em nome de Jesus. Amém? Vou falar aqui um pouquinho sobre espíritos territoriais. Espíritos territoriais é um termo usado para a ideia de que há entidades espirituais malignas com influência sobre regiões, sobre cidades ou nações. A pergunta principal, isso é bíblico? Em parte, a base para influência sobre reinos e nações,
Mas muita coisa que se pratica hoje, mapeamento espiritual, expulsar demônio da cidade, decretos para tomar o território, vai além do que está escrito na Bíblia. Apesar de que nós precisamos, através da nossa experiência, compreendermos esse domínio, né? O texto mais citado, Daniel capítulo 10, e em Daniel 10, um mensageiro celestial diz que foi resistido pelo príncipe do reino da Pérsia, e depois menciona o príncipe da Gália, da Grécia. E também fala de Miguel como príncipe, que é ligado ao povo de Deus. Daniel capítulo 10, versículo 13, e capítulo 20, versículo 20, e o capítulo 12, o versículo 1. Isso é a base mais forte para a ideia de que poderes espirituais estão ligados a reinos, né? Mas observe aqui, Daniel não recebe instrução para amarrar o príncipe da Pérsia. Ele ora, ele jejuma, ele busca entendimento e ele persevera e Deus age. O que dá para afirmar com segurança nesta passagem? Que existe uma guerra espiritual real e que há principados e potestades, conforme nós já falamos, Efésios capítulo 6, versículo 12. E Daniel capítulo 10 sugere que há um conflito no âmbito espiritual relacionado a impérios, Pérsia e Grécia. É certo que existem ambientes, na realidade, em que o inimigo está infiltrado ali através das pessoas que frequentam aqueles ambientes. O que é duvidoso ou extrapolação? Devemos ter muito cuidado. Muitas versões modernas da doutrina incluem práticas como mapeamento espiritual de cidades. Mas nós devemos realmente ver em que área acontece tal situação, o que está acontecendo. Em si, eu não sou contra esse mapeamento espiritual, dependendo de quem está fazendo, como está fazendo, o problema que você está descobrindo ali. Expulsar demônios do bairro, da nação. Existem situações que nós precisamos expulsar sim. Atos proféticos para tomar território. Nesse ato profético eu preciso, na realidade, não somente declarar, mas tomar posse. Mas não significa que eu vou ali, este lugar pertence ao Senhor Jesus, que isso vai pertencer. As pessoas precisam mudar de vida, precisam se converter. Há ministérios de autores que criticam esse modelo porque ele não parece como padrão no Novo Testamento. Os apóstolos focam em pregar o evangelho, discipular, santidade, oração e perseverança. É claro que o inimigo vai atuar na vida das pessoas. Como orar e agir de modo bíblico, sem superstição? Um caminho bem seguro e bem bíblico é submeter-se a Deus, resistir ao diabo. Tiago capítulo 4, versículo 7. A armadura de Deus, a verdade, justiça, fé, a palavra, a oração perseverante. Evangelismo e discipulado, onde Jesus chega, que ele é luz, as trevas têm que sair. Quebrar as brechas reais, idolatria, feitiçaria, imoralidade, violência, mentira. E essas brechas espirituais, elas são muitas. E nós precisamos compreender que precisamos fechar as brechas espirituais, que é essencial para corrigir as falhas na vida espiritual. A vigilância, mantenha-se alerta a cada dia. Perseverança, continue a luta, não desista, mesmo diante das dificuldades. Firmeza, tome decisões. Oração, dedique-se à oração constante. Confissão, confessar o pecado. Essas práticas ajudam a fortalecer a vida espiritual. E as brechas espirituais, elas, na realidade, estão presentes para nos destruir a cada momento, a cada instante. Então eu preciso orar, e orar com disciplina, orar vigiando, confessar os meus pecados, mudar a minha vida, me converter ao Senhor Jesus Cristo.
Gente, é necessário nós fecharmos as brechas, as portas de entradas, conforme revela Rebeca Brown no livro Prepare-se para a Guerra. Em Neemias, capítulo 1, versículo 3, disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Vejo aqui, na restauração dos muros de Jerusalém, Neemias encontrou brechas que precisavam ser tapadas. Jerusalém representa nossas vidas porque antes era o lugar da presença de Deus e agora é o lugar em que o Espírito Santo habita em nós. E Neemias capítulo 4, versículo 7 fala: mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. A mentira é um tipo de brecha, sensualidade, tudo que te seduz para o mundo, os vícios e outros mais. Nós precisamos fechar as brechas. Como fechar as brechas? Neemias 4,13. Então pôs o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Aqui nós temos o quê? Vigilância, perseverança, firmeza. E quando nós fechamos as brechas, nós vamos ter o quê? Confiança, esperança, tranquilidade. Então, mesmo quem crê que espíritos territoriais existem, como John Piper, enfatiza que a oração de Daniel não foi focada nos anjos territoriais, mas em buscar a Deus com perseverança. Vejo aqui uma oração: Senhor, glorifica o teu nome nesta cidade. Dá arrependimento. Abre portas para o evangelho, derruba os enganos. Protege a igreja, Senhor. Fortalece a santidade e concede a paz. Livra-nos do mal, guia-nos com tua sabedoria. Nos dá estratégia. Em nome de Jesus. É isso que nós precisamos compreender. E aqui eu coloquei, fiz uma pergunta, né? Fale-me sobre objetos ou casas consagradas aos demônios. Faltou um i aqui. A Bíblia fala de forma bem concreta sobre objetos e até sobre casa ligada a práticas detestáveis, a idolatria ou ao ocultismo. Mas ela trata isso com sobriedade. O problema não é qualquer casa material, e sim o vínculo espiritual, o ritual, a consagração, o culto, o pacto, a participação nisso. O que seria objeto, casa consagrada no sentido bíblico? Na linguagem bíblica é algo associado à idolatria, envolvendo imagens, envolvendo altares, itens de culto pagão, a feitiçaria, o ocultismo, livros, amuletos, escritos mágicos, talismãs, a práticas que envolvem invocação, consagração a outros deuses, como Paulo relaciona a demônios. Ou seja, não é o sofá, a parede ou a casa em si. É o ato de dedicar, de usar aquilo naquele contexto espiritual contrário a Deus. Textos-chave sobre não levar isso para dentro de casa. Deuteronômio 7, 25 a 26. O texto manda destruir imagens e diz que não deve trazer coisas abomináveis para dentro da casa, para não virar anátema, para não virar maldição. Como aquilo, o contexto é a idolatria cananeia e os seus objetos de culto. A aplicação para hoje: se algo foi claramente objeto de culto, idólatra, ocultista ou foi consagrado, a postura bíblica é não manter como lembrança, mas destruir, mas devorar. Objetos ligados ao ocultismo, o exemplo mais claro no Novo Testamento, nós vemos em Éfeso, capítulo 19, versículo 18 ao 19. Convertidos
trazem livros de magia e queimam publicamente. Isso mostra como padrão rompimento real com a prática e com o material associado a ela. Note aqui. O texto não diz o papel estava possuído, mas demonstra que manter aquilo era manter vínculo, manter memória, acesso, prática, identidade. Paulo e a ligação entre idolatria e demônios. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 19 ao 21, Paulo afirma que os sacrifícios pagãos são oferecidos a demônios e alerta contra participar disso. O ponto crucial aqui, o perigo é a participação, a comunhão, a associação com esse tipo de culto. Então, um objeto pode ser porta de opressão? Biblicamente, o que dá para dizer, se houve consagração, se houve dedicação, se houve ritual ou uso em ocultismo, feitiçaria e idolatria, esse item pode funcionar como vínculo espiritual, emocional e prático. A resposta bíblica é renunciar, remover, substituir por obediência a Cristo. O que não é bíblico é viver achando que em tudo há demônio, ou depender de rituais como se fosse um sacramento, né? O que fazer diante de tudo isso? Se você suspeita que sua casa ou objeto foi consagrado ao mal, veio de algum centro de feitiçaria, de uma amarração, de uma invocação, de um amuleto, etc., arrependa-se, renuncie qualquer envolvimento antigo, descarte ou destrua o que for claramente ocultista, não revenda como se fosse normal, ore pedindo a Deus paz, santificação do lar, encha a casa com a palavra de Deus, com oração, com reconciliação. E se houver opressão persistente, histórico, pesado, peça ajuda à liderança pastoral madura, quem realmente entende do assunto. E aqui eu tenho uma lista rápida de coisas que merecem atenção, né? Amuletos, talismãs, patuais, guias, objetos benzidos para feitiço, imagens de culto pagão, livros, arquivos, rituais, cartas, objetos recebidos ou declaração explícita, móveis, objetos eletrônicos, paredes, presentes comuns sem vínculo ritual, artefato, decoração, mas eu estou falando se houve realmente uma invocação, se houve uma manifestação, né? Aí eu coloquei aqui, gente, exemplo, eu já morei em uma casa que portas batiam sem vento, ouvia gritos, as tampas das panelas voavam, já vi vultos andando na casa, uma pessoa vestida de preto na cama, sem ter ninguém. Eu falei isso no início, né? Aí me responderam aqui, o que você descreve é sério, é assustador e real para quem viveu. O impacto emocional disso ninguém tira. Diante disso, preciso ser muito claro e responsável. A Bíblia não nos autoriza a afirmar automaticamente que todos esses fenômenos desse tipo é ação direta dos demônios numa casa. Mas há motivos pastorais, há muitos cuidados quanto a isso, né? Primeiro, eu preciso validar a experiência sem validar a interpretação. Aí a pessoa falou aqui, você relata portas batendo, objetos se movendo, gritos, vultos, etc. Isso é uma experiência de terror real, não é inovação, mas a experiência é um diagnóstico espiritual automático. A Bíblia nos ensina a discernir espíritos, né? E aqui nós temos 3 camadas possíveis para fenômenos assim. Camada 1, fatores físicos e ambientes, casas antigas, estruturas comprometidas, pressão de ar, dilatação térmica, animais, encantamento, campos eletromagnéticos e até intoxicação por mofo-gases podem causar sons, sensação de presença e visão periférica. Isso é bem esclarecedor, né? Isso não é falta de fé, é sabedoria. Camada 2, fatores psicológicos e neurológicos, muito importantes. A Bíblia reconhece o terror noturno, Salmo 91, versículo 5, perturbação da mente, sons vividos e estados alterados da consciência. Privação do sono, ansiedade intensa, trauma, pânico, luto, depressão e até mesmo estresse espiritual podem gerar vultos. Sensação de presença
paralisia do sono e sonhos extremamente reais. Isso está dizendo que pode acontecer. Mas no meu caso eu estou relatando o que eu vi, o que eu presenciei. Eu sou uma pessoa sensitiva. Isso acontece inclusive com pessoas piedosas. Elias, após pressão espiritual, ele entrou em um colapso emocional. 1 Reis 19. E Deus não disse é demônio, disse coma, durma e descanse. Nós precisamos então ter esses discernimentos. A Bíblia afirma essa influência espiritual e nunca vemos Jesus ou os apóstolos fazendo exorcismo das casas, mas das pessoas, falando sobre o pecado, sobre a mentira e sobre o medo. E mesmo em Atos 16, a libertação foi na pessoa, não no ambiente. Mas o maior perigo é quando o medo vira autoridade. Quando alguém vive experiências assim, conclui, a casa está tomada por demônios. Precisamos ter muito cuidado quanto a isso, porque isso pode gerar, na realidade, um trauma prolongado, um medo espiritual constante, uma hipervigilância, uma sensação de perseguição e transferência do foco de Cristo para o inimigo. O que nós precisamos entender é que as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais em Deus para destruição de fortalezas. Portanto, meus queridos, a Bíblia nunca manda o cristão investigar demônios. Ela manda fixar os olhos em Jesus. E uma pergunta-chave é o seguinte: vou te fazer uma pergunta, por que ela muda tudo? Naquela época, como estava o seu sono, foi o que a pessoa me perguntou, né? A sua ansiedade ou a sua vida emocional? Não é acusação, é um discernimento pastoral. Mas o que é que eu preciso fazer? Ter firmeza na verdade, na palavra de Deus, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Tratar o medo, eu não posso alimentar o medo, mas tratar. E Deus não nos deixou espírito de medo. Medo contínuo não vem de Deus, mesmo que a experiência seja uma experiência real. Precisamos cuidar da nossa mente, cuidar do nosso corpo, orar com simplicidade, buscar de Deus a orientação, ver na realidade que nós não estamos sozinhos. E eu preciso enfrentar essas situações sabendo que eu não estou sozinho, que Deus está comigo, ou de repente eu posso procurar, se isso persistir, eu posso procurar um médico, um pastor equilibrado, mas também entender que as coisas espirituais elas existem. Uma palavra final aqui é que essas pessoas que enfrentam esse tipo de situação, elas não estão loucas, elas não estão possuídas, mas elas precisam viver uma experiência real com Cristo. Eu sei que demônios habitam pessoas, mas há casos e casos. Aí a pessoa me respondeu, eu concordo com você. Há casos e casos. Dá para ser bíblico e ao mesmo tempo reconhecer que nem tudo é psicológico e nem tudo é demônio. O que é certo é aquilo que está na Bíblia. Os demônios, eles vieram, eles podem oprimir, eles podem exercer uma influência espiritual muito grande na pessoa. Mas a Bíblia liga demônios de modo especial, a idolatria e a práticas ocultistas. E sobre lugares e casas, a Bíblia não ensina um exorcismo de uma casa, né? Mas exorcizar as pessoas. Se a casa não foi usada para culto idólatra, para feitiçaria, para pactos, etc., nós temos o poder realmente de orar, de ungir e habitar naquela casa. O princípio do Antigo Testamento é não trazer nada abominável para a nossa casa. E o princípio do Novo Testamento é romper com tudo aquilo que desagrada a Deus. Em Efésios 4, 26 ao 27, fala de dar lugar ao diabo, frequentemente por brechas como o ódio, a violência, a mentira, os vícios que nós falamos no início. E mesmo quando existe a opressão espiritual, o inimigo explora o medo para dominar a casa por dentro, que é a nossa mente, não é? E por isso a Bíblia nos fala da vigilância. E como diferenciar, na realidade, casos e casos com um discernimento prático? Sem sensacionalismo, eu uso esses critérios, sinais que aumentam a suspeita do vínculo espiritual real, um histórico claro da vivência daquela pessoa, como ela viveu, como ela usava aquele objeto,
fenômenos recorrentes que geram pavor e confusão, especialmente quando acompanhadas de opressão espiritual, pesadelos, blasfêmias involuntárias, aversão intensa à oração, à palavra de Deus, a manifestação ligada a momentos de culto, de oração, né? Se a oração, se o culto, a pessoa se sente perturbada. Sinais que pedem checagem física, a saúde, privação do sono, do pânico, do trauma, uso de substâncias, depressões, paralisia do sono, muito comum ver alguém na cama. Tudo isso nós temos que analisar, gente. Casa com problemas estruturais, ruídos, animais, encantamento, tudo isso nós temos que estudar, tudo isso que nós temos que ver para chegarmos a uma conclusão. Muitas vezes é um combo, tem espiritual e emocional, né? O ambiente. E o que fazer quando isso parece um caso espiritual? Submeter-se a Deus, arrependimento, perdão, renúncia das práticas antigas, remover itens claramente ocultistas da idolatria, orar no lar com sobriedade, com paz, com segurança, santificação, proteção, campanha de oração, encher o ambiente com a palavra de Deus, chamar a liderança, chamar alguém que entenda do assunto, cuidar do sono, cuidar da mente, ok? E tomar a nossa posição em Cristo. Eu estou chegando aqui ao final, e ao tratar do tema demonologia, especialmente no que diz respeito aos vínculos espirituais e ambientes consagrados, torna-se essencial adotar uma abordagem que seja ao mesmo tempo fiel às Escrituras, pastoralmente responsável e livre de superstição. A Bíblia afirma de maneira inequívoca a existência do mundo espiritual e da ação demoníaca, porém também estabelece limites claros quanto à forma como essa realidade deve ser compreendida e enfrentada pelo povo de Deus. As Escrituras demonstram que a atuação demoníaca incide prioritariamente sobre pessoas, práticas e sistema de crença, sobretudo quando há envolvimento com a idolatria, com o ocultismo e pecados não confessados. Objetos e ambientes por si mesmos não possuem natureza moral ou espiritual autônoma. Contudo, quando associados a consagrações, rituais ou alianças espirituais contrárias a Deus, podem tornar-se símbolos e pontos de vínculo que alimentam medo e continuidade dessas práticas. Nesses casos, o princípio bíblico não é o medo, mas o rompimento consciente por meio do arrependimento, da renúncia e da obediência à palavra de Deus. No Novo Testamento, não apresenta a prática de exorcismo de casas como doutrina normativa da igreja. Em vez disso, enfatiza a centralidade de Cristo, a autoridade do seu nome e a submissão a Deus e a resistência firme ao mal. A verdadeira batalha espiritual, ela ocorre no âmbito da verdade contra o inimigo, da luz contra as trevas e da santidade contra o pecado, sendo travada principalmente no coração humano e na mente e não nos elementos materiais. Outro aspecto fundamental é o discernimento pastoral diante de experiências extraordinárias. Fenômenos atribuídos automaticamente à ação demoníaca podem, em muitos casos, envolver, observem, fatores emocionais e psicológicos, físicos e ambientais. Ignorar essa complexidade pode gerar medo crônico, dependência de práticas ritualistas e enfraquecimento da fé cristocêntrica. O discernimento bíblico exige equilíbrio, reconhece a realidade espiritual sem perder de vista a soberania de Deus e o cuidado integral com o ser humano. Por fim, este estudo reafirma que a autoridade em Cristo
é suficiente, plena e definitiva. O cristão não vive sob o domínio do medo, nem sob a necessidade de confrontos constantes com o mal, sob o senhorio daquele que venceu as potestades na cruz. Ambientes são transformados quando vidas são transformadas. Lares são santificados quando a palavra de Deus habita ricamente neles. E vínculos espirituais são quebrados quando há arrependimento genuíno, fé, obediência e perseverança na verdade. Assim, uma demonologia bíblica saudável não conduz à obsessão com demônios, mas à exaltação a Cristo, ao fortalecimento da fé, à maturidade espiritual e à liberdade que procede do Evangelho. Aí eu tenho aqui várias referências bíblicas, vários textos chaves, livros teológicos e pastorais que eu usei, ok? Livros sobre guerra espiritual, livros sobre perspectiva pastoral e aconselhamento, artigos, idolatria, ocultismo, contexto bíblico. E no final aqui eu coloquei uma lista, livro de demonologia com foco bíblico, Demons, What the Bible Really Says About the Powers of Darkness, de Michel Kersen, que é bem bíblico, um livro bem bíblico, corrige exageros populares e trabalha o tema com o contexto do mundo antigo. Depois eu tenho de Mary Unger, Biblical Demonology, um clássico evangélico sobre demonologia, a partir das escrituras, é bem interessante. Sobre anjos e demônios, Spring Page, muito usado em listas acadêmicas de angelologia e demonologia, é um bom equilíbrio aí entre Bíblia e teologia. Exorcismo no Novo Testamento, Igreja Primitiva, assim também muito útil, muito legal. E nós aqui estamos terminando a nossa live. Esperamos que vocês tenham compreendido de uma forma muito especial, ok? Deixa eu ver aqui que a minha live está terminando. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa live e que tenha servido de uma grande experiência para vocês estarem estudando sobre isso. Um grande beijo.